Com Rahmatullahi wa Barakatuh, com você, Sheikh Rodrigo. Bom dia, tudo bem? Hoje, falar de um livro, mas não é do livro, é do autor do livro. Esse livro aqui chama-se Al-Muwatta, Al-Muwatta do Imam Malik ibn Anas. O Malik ibn Anas é um grande teólogo, um grande sábio do Islã. Ele nasceu no ano 93 do calendário islâmico da Hijra e faleceu no ano 179 da Hijra. Ou seja, ele faleceu no ano 695 da era cristã. Ele nasceu, cresceu e faleceu, morreu na cidade do profeta Muhammad, em Medina. Isto, Imam Darul Hijra. Imam Darul Hijra. Era o imam de Medina. Imagina, a pessoa nasceu na mesquita, nasceu na cidade onde o profeta Muhammad faleceu, aprendeu todo o conhecimento lá, foi o imam, foi o guia das orações, foi o sheik, foi o sábio, foi o mufti da mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam há 100 anos depois dele. 120 anos, 100 anos depois dele, ele era o grande sábio da mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, automaticamente do mundo islâmico todo, né? Esse grande imam Malik ibn Anas, ele teve uma criação, uma formação perfeita, impecável, religiosamente, teve dezenas de professores, dezenas de sheiks, né? E foi crescendo e tornou-se um grande sábio, escreveu livros. Um dos livros dele que ele escreveu é esse aqui, chama-se Al-Muwatta. O que é Al-Muwatta? É o livro mais famoso dele. Talvez seja o único livro dele famoso, né? Al-Muwatta é um livro de hadith, sim. Ele compilou, existiam os hadith na época, né? Só que separado, cada sábio tinha seu caderninho de hadith anotado, né? O Malik, esse Malik que ele fez, juntou de todos os sábios os hadith, selecionou, juntou todos, depois selecionou, criou capítulos, títulos, de acordo com o entendimento jurídico dele, e preencheu esses títulos, esses assuntos com hadith. Daí vem um livro chamado Al-Muwatta. Al-Muwatta, na realidade, eu estava vendo, ele tem 1940 hadith. Esse livrinho aqui tem aqui os hadith tudo, ó. Tem 1940 hadith. Isto, 1940 hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam. Desses 1940 hadiths, 603 e tem ditos do profeta, né? E depois tem 613, vou mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. 613 hadiths dos sahaba, dos companheiros do profeta. Por exemplo, o livro dele diz assim, ó. Por exemplo, aqui o capítulo que fala sobre ler o Alcorão, a leitura do imam vale para a leitura de quem está atrás. Então ele põe um hadith do profeta, o profeta de Deus disse isso. Depois ele disse que um companheiro do profeta falou, e um companheiro do profeta, ou seja, e por último ele põe a opinião dele. Mas'ala, qala Malik, disse Malik. É um livro fantástico, né? Porque pega o quê? O que o profeta de Deus disse, sallallahu alaihi wasallam, o que os companheiros, ele relata a prática dos companheiros explicando aquele hadith, né? Depois, se há divergência, ele põe a prática daquela geração que veio depois dos companheiros do profeta, chamado Tabe'in, os seguidores dos companheiros do profeta. E por último, que é a geração dele, ele põe a opinião dele. Então é um livro fantástico. Então tem 603.940 ditos do profeta, 1942 ditos do profeta, 613 palavras, opinião dos companheiros do profeta, 285 palavras e opiniões e práticas dos companheiros do profeta, ou seja, da segunda geração dos muçulmanos. E por último ele põe a opinião dele. É um livro fantástico. Foi um dos primeiros livros, né? Foi praticamente o primeiro livro reunido de hadith. Primeiro livro reunido sobre hadith, né? Porque existiam os ditos do profeta, existia cada sábio, cada sheik, cada mestre naquela época tinha a sua compilação.
Eu escutei por exemplo, eu tinha 8, 9, 10 sheiks, escutei hadith aqueles sheiks e botei num livrinho. O outro tinha 4 sheiks, escutou os hadiths dos seus sheiks, escutaram os seus sheiks até o profeta e juntaram num livrinho. O Malik ibn Anas fez o quê? Juntou tudo aquilo que passou por Madina na época do profeta, na cidade do profeta, e criou esse livro fantástico chamado Al-Muwatta. Foi o primeiro livro, né? Tanto que o grande Imam Shafi'i disse, Muhammad ibn Idris Shafi'i, ele falou o seguinte, que ele faleceu no ano 204 da Hijra, ele falou o seguinte, que é o livro mais sahih, é o livro mais confiável depois do Alcorão. Isso antes da existência do hadith do Imam al-Bukhari. Tá ok. Mas a Muwatta do Imam Malik não é. Esse é só um assunto que eu quero tratar. Qual é a tratar? Quando o Malik começou a escrever livro e começou a dar aula e começou a ensinar na mesquita do profeta e da fatwa, ensinar o Corão, ensinar hadith, ensinar jurisprudência, ensinar como naquela época o sheik, o sábio, ele tinha ele dominava várias ciências, várias matérias. E quando o Malik começou a ensinar, tá? Caiu meu ponto, caiu meu microfone. E quando o Malik começou a ensinar, ele disse: eu não ensinei, eu não cheguei na mesquita para dar aula sem antes pegar a autorização de 70 sábios de Madina. Ele não apareceu para dar vídeo no YouTube, para dar aula na mesquita, para fazer dawa, para ensinar, sem antes consultar 70 sábios de Madina. Depois que os 70 sábios de Madina disseram: olha menino, olha jovem, você já tem condição de ensinar. Daí ele começou a ensinar. Imagina se o Malik visse hoje. Ia estar complicado. Quando o Malik começou a escrever esse livro, muitas pessoas começaram a dizer: Malik, o que você quer escrever um outro livro? O que você quer escrever um outro livro? Vários sábios já estão juntando hadith. Várias pessoas, alunos, estudantes, estudiosos estão juntando os ditos do profeta. Por que você quer fazer? Você quer aparecer? Ninguém vai ler seu livro. O Malik ibn Anas baixou a cabeça e falou a seguinte frase: Ma kana lillahi baqi. Repita. Ma kana lillahi baqi. Significa: o que foi feito para Deus, isto que vai ficar. Moral da história. Tudo isso, a história do Muwatta é para falar dessa frase. O que foi feito, sinceramente, para Deus, é isto que vai continuar. É isto que vai perpetuar. Subhanallah. Tudo aquelas pessoas que falaram: Malik, não adianta fazer, não escreve nada, não perde tempo. Única Muwatta, o único livro daquela época, daquela região, que permaneceu até hoje, 1200 anos depois, Al-Muwatta. Viu, Malik ibn Anas? Você foi desafiado, foi desmotivado, falaram para você o seguinte: não adianta escrever, ninguém vai ler teu livro, você não tem competência, para escrever nada. O Malik vai responder o quê? Olha, gente, não perca tempo. O que foi feito para agradar a Deus é isso que vai se manter. O que foi feito para agradar a Deus é isto que continua. Tá aqui, ó. No Brasil, eu estudando o livro do Malik. Lá em Riad, eu estudei até esse capítulo aqui, ó. Parei aqui, ó, na metade. Não terminei todo, mas eu estudei com o Sheikh. O Sheikh nome Abdul Karim Al-Hudayr. Aqui tá a explicação, ó. As aulas dele. Eu participava das aulas e anotava essas anotações. Anotava as suas aulas, né? Aquilo que eu lembro. E é isso aí. O que foi feito por causa de Deus, o que foi feito para agradar a Deus, o que for sincero, é isso que vai continuar. Não adianta publicar, não adianta fazer, não adianta. Não. O que foi feito sincero para Deus é isto que permanece. É isto que permanece. Depois que o livro do Malik ficou famoso, o califa dos muçulmanos, chamado Abu Ja'far al-Mansur, gostou muito do livro e disse: agora eu vou botar esse livro como se fosse uma constituição ou um código para os muçulmanos a serem seguidos.
o Malik disse para o califa: não faça isto, por favor, né? Não faça isto. Não põe meu livro como um livro oficial para ser estudado e seguido em todo o Império Islâmico. Não faça isto. Pergunta, mas por quê? Porque pode ter opiniões, sábios e livros melhor do que o meu. E eu não quero levar essa culpa. Por isso que o Malik é o Malik bin Anas. E por isso que ele Muwatta permaneceu vivo até hoje. E assalamu alaikum.